Vasco, a tua glória é a tua história, é relembrar o expresso da vitória. Se você é vascaíno, provavelmente conhece essa frase, afinal ela está presente em uma das músicas mais famosas da nossa torcida. Mas será mesmo que você conhece o tão importante expresso da vitória? Se a resposta é não, não se preocupe. Fica ligado nessa série de vídeos que faremos toda segunda a partir de hoje. Você se encantará com as histórias, os feitos e os números do melhor Vasco de todos os tempos. Nesse primeiro episódio, falaremos sobre o contexto que o Vasco vivia antes do surgimento do Expresso. Para isso, precisamos voltar um pouquinho no tempo, mais precisamente para a década de 30. Em 1936, o Vasco havia sido campeão carioca com nomes históricos, como o goleiro Rei, o zagueiro Itália e os atacantes Nijinho e Feitiço. Foi o quinto título em 14 anos jogando na elite do futebol carioca. Uma boa quantidade para um clube recém-chegado ao esporte bretão. Mas é no ano seguinte que está a origem dessa história. Em 1937, surge um dos grandes folclores do clube, a Maldição de Arubinha. Tudo começou na prévia do jogo Vasco e Andaraí, quando aconteceu um acidente de trânsito envolvendo os jogadores do Vasco, que estavam de táxi a caminho da partida. Isso atrasou completamente a delegação vascaína, que poderia ter perdido o jogo caso o Andaraí não tivesse o bom senso de esperar. Pois bem, acabou que o bom senso do Andaraí não foi compensado, e o Vasco venceu impiedosamente por 12-0. Isso teria irritado tanto o jogador reserva Arubinha do Andaraí, que ele no dia seguinte foi a São Januário. De fininho, enterrou um sapo com a boca costurada, rogando uma praga de que o Vasco ficaria 12 anos sem ganhar o título carioca. Não se sabe a veracidade dessa informação. Inclusive, o próprio Arubinha negou que havia enterrado um sapo, embora ele assumisse que rezou contra o Vasco. O fato é que em 1937, 38, 39, 40 e 41, o Vasco não conseguiu ficar nem em segundo lugar e o desespero já tomava conta da torcida e da diretoria. O Vasco entrou em crise e chegou a ser conhecido como um gigante sem cabeça, devido aos problemas consecutivos com seus mandatários. Nem mesmo o craque uruguaio Veladoniga, da revelação Alfredo II, conseguiram evitar o péssimo momento vascaíno. O Vasco precisava mudar. Em janeiro de 1942, o gaúcho Ciro Aranha, que tinha grande prestígio dentro do Clube Cruz Maltino e também no esporte brasileiro, é eleito presidente do Vasco. Menos de 2 meses depois, Ciro adquire os direitos do garoto Ademir Marques Menezes, que fazia sucesso no Sport Recife. Sua última partida pelo Leão foi justamente contra o Vasco. Ele marcou 3 gols. O primeiro vagão do Expresso estava sendo construído. No seu primeiro ano pelo Vasco, Ademir fez 12 gols, mas com o time bagunçado e que perdeu Veladoniga para o Palmeiras, os gols de Ademir não foram suficientes para ajudar o clube, que mais uma vez fez péssima campanha no Campeonato Carioca, ficando em 7º lugar. Diante desse cenário, Ciro Aranha não deixou nem o ano virar e já começou a reformulação no elenco. Em setembro de 1942, Lelé é contratado junto ao Madureira. 3 meses depois, um grande pacote de reforços chegou ao Vasco. Foram eles, Isaías e Jair da Rosa Pinto, que formavam um grande trio do Madureira juntos com Lelé, conhecido como os Três Patetas. Já uma do Sport, que veio indicado por Ademir, e Chico Aramburu, jovem destaque do Grêmio, que chegou com menos pompa que os demais, e o zagueiro argentino Raffanelli também foi contratado durante essa temporada, depois de se destacar pelo União Santa Fé. Os primeiros passos para a reformulação de um grande time estavam sendo feitos, mas os obstáculos ainda seriam enormes. Em 1943, houve a primeira edição do Torneio Relâmpago, que contava com as 5 equipes com mais títulos estaduais. Era o primeiro teste para os novos comandados do técnico vascaíno Harry Welfare, porém o time ainda se mostrou inconsistente e terminou com um saldo de gols negativo. O Vasco então decidiu fazer uma mudança. O inglês Welfare saía do comando técnico depois de 405 jogos à frente da equipe e no seu lugar chegava o uruguaio Ondino Vieira, que já tinha feito sucesso no Nacional, no River Plate e estava no Fluminense. Veio o torneio municipal e a impressão era de que o time tinha piorado. Foram 5 derrotas em 9 jogos. Mas durante o Campeonato Carioca o desempenho melhorou e o Vasco começou a entrar nos trilhos. O time teve o melhor ataque da competição, só que ainda não foi o momento do título. O jejum permanecia. Em 1944, os resultados do projeto começam a aparecer. No início da temporada, o Vasco acerta a contratação do médio uruguaio Berasco Cheia, além de pegar por empréstimo Elido Amparo, joia do Canto do Rio.
para a disputa da segunda edição do Torneio Relâmpago. E eles ajudaram o Vasco a conquistar o título do torneio de forma invicta. O Gigante empatou com o Fluminense em 2-2 e depois teve vitórias contundentes sobre o América, 4-0, o Botafogo por 3-0 e o Flamengo por 5-2, confirmando nessa última partida o título, mostrando que algo novo estava surgindo. Após o fim do Relâmpago, ele voltou ao Canto do Rio. Seu passe seria comprado para o Vasco apenas no ano seguinte. Uma semana depois, o Vasco conquistava outro título, o do torneio Início. O Vasco venceu o Bangu por 5-0 na primeira fase. Passou pelo Madureira na semifinal, vencendo pelo número de escanteios. E por fim, bateu o Flamengo na final pelo placar de 3-1. O time já estava se acostumando a vencer. 6 dias depois, o Vasco estreava no torneio municipal. E não teve jeito. Mais uma bela campanha do Esquadrão Vascaíno, que venceu 6 dos 8 jogos e se sagrou campeão mais uma vez num jogo contra o Flamengo. A história teve tudo para se repetir no Campeonato Carioca. Porém, o time oscilou muito durante a campanha e acabou perdendo o título na última rodada contra o Flamengo. Os vascaínos reclamaram muito do gol da vitória rubro-negra. Valido, o autor do gol flamenguista, teria empurrado um defensor do Vasco antes de cabecear a bola para o fundo das redes. O técnico Longino Vieira se indignou com o lance. Aí está o resultado de um ano de sacrifício. Tudo perdido, completamente perdido por causa de um lance discutível. Desgraçada sorte essa. E mesmo com um grande time, o Vasco não conseguiu quebrar o jejum de títulos estaduais. Mas a sensação era de que aos poucos as coisas estavam mudando em São Januário e o projeto parecia estar próximo de gerar frutos. No próximo episódio, falaremos do brilhante ano de 1945, quando pela primeira vez o Vasco foi chamado de Expresso da Vitória. Bom, é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o like, comenta e compartilha com um vascaíno ou uma vascaína. Isso ajuda demais no nosso trabalho. E se quiser apoiar financeiramente o Estúdio Vasco, a chave Pix está na tela. Um abraço e saudações vascaínas.